Raquel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com um assunto tão importante, né? Que às vezes a gente tem muita dúvida ou mesmo não tem tanta informação, né? A gente vai aproveitar aqui para bater um papo, então, para trazer todas essas informações. Vamos começar falando quais são essas doenças inflamatórias intestinais. Explica pra gente um pouquinho. Então, Ana, quando falamos em doenças inflamatórias intestinais, estamos falando especificamente de duas, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas envolvem uma inflamação crônica do trato gastrointestinal, porém em pontos diferentes. Na retocolite ulcerativa, essa inflamação ela se concentra no intestino grosso, mas ali no cólon e no reto. Já na doença de Crohn, essa inflamação ela é mais persistente e pode se estender por todo o trato digestivo, indo da boca até o ânus, porém principalmente na fase inicial dessa doença, é comum a gente ver essa inflamação se iniciar ali no intestino delgado, principalmente na parte inferior do intestino delgado, que é onde ocorre a digestão e a absorção dos alimentos. E tem alguns sintomas, assim, que pode acender uma luzinha na cabeça das pessoas? Tem sim. Tem os sintomas clássicos, né, que são semelhantes em ambas doenças, que é uma diarreia crônica persistente, que leva esse paciente a ter uma urgência ao evacuar, de sangue nas fezes, principalmente na retocolite, que essa inflamação está mais próxima ao reto ali, muco, uma fadiga, uma baixa concentração, dor abdominal, né, principalmente na doença de Crohn, que envolve ali a parte de digestão e absorção de alimentos, pode ocorrer uma baixa absorção de nutrientes, então acaba que esses sintomas intestinais acabam afetando outras partes do organismo, por falta mesmo de nutrientes, né, de vitaminas, minerais. Então são sintomas assim que acabam incomodando, impactando o dia a dia da pessoa, né? Bastante. Imagina pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles precisam muitas vezes, ao sair de casa, planejar, será que vai ter um banheiro? Porque realmente não dá tempo dele procurar um lugar, às vezes quando está fazendo atividade física mesmo, uma coisa mais que force o organismo, né? Ele precisa correr para o banheiro e muitas vezes não dá tempo. Imagina o impacto, né, nesse paciente psicológico e tudo mais. Então realmente afeta bastante. São alimentos que não tem um padrão. Ele pode comer uma banana hoje e não acontecer nada, mas amanhã ele come a banana e vai desencadear todos os sintomas, sinais e sintomas da doença. E aí, tem tratamento, tem cura essas doenças? Cura, nós não falamos em cura porque quando envolve essa questão de resposta imunológica, a gente sabe que até o momento os estudos estão avançando, mas não temos nada específico. Porém, a gente sabe que existe questões alimentares, controle de estresse, que é muito importante, um sono adequado, que acaba a gente conseguindo a remissão desses sintomas. A alimentação realmente é fundamental nesse quesito, porque nós temos alimentos que a gente chama de gatilhos, alimentos realmente que vão despertar, aumentar essa inflamação que já está ocorrendo ali, então a gente precisa fazer um controle, um paciente precisa estar em constante contato com um gastroenterologista e com um nutricionista, é muito importante. Então a alimentação ela tem um impacto tanto positivo quanto negativo para quem tem essas doenças? Sim, exatamente. O controle da alimentação, por exemplo, o nosso intestino ele é muito sensível e ele se irrita facilmente com excesso de produtos industrializados, né? Que vai ali muito corante, muito açúcar, aditivos, ou mesmo alimentos que a gente sabe que o glúten, a lactose, que vão despertar nesse paciente um processo inflamatório. Então é importante até evitar alimentos que fermentam demais. Então a importância dele ir no nutricionista é fundamental, porque a gente tem alimentos ditos saudáveis, como que tem um excesso de carboidrato fermentável, que é o que a gente chama de FODMAPs, que vão desencadear ali um excesso de fermentação, flatulências, gases que vão aumentar os desconfortos desse paciente. Então a gente precisa ter um olhar, um cuidado. Se está numa fase muito aguda da doença, de inflamação, até as fibras é preciso a gente evitar por um tempo. E fibra a gente sabe que é essencial para a saúde, né, para formar o bolo fecal, mas nesses pacientes, dependendo do grau que está essa inflamação, até nisso a gente precisa cuidar. Raquel, você deu aí alguns exemplos pra gente de alimentos que podem prejudicar a situação, né, de quem já tem essas doenças. Dá algumas dicas pra gente de alimentos que podem ajudar
quem tem essas doenças? Alimentos com comida de verdade. Eu sempre falo, gosto de falar aquilo que Deus colocou pra gente na terra, né? Então, evitar todos os industrializados, pacotes e ir para comida de verdade, né? A gente sabe hoje que nos alimentos a gente encontra compostos bioativos, não só antioxidantes, polifenóis, que vão ser alimentos saudáveis para a microbiota intestinal, porque a gente tem milhões de bactérias que estão no nosso intestino e a gente sabe que as fibras e os polifenóis são essenciais para elas, né? Manter a nossa comunicação, inclusive com o cérebro. Então, a gente comer bastante vegetais, proteínas boas, de alta qualidade, né? É fundamental. Vai acabar impactando, como você disse aí, no cérebro, em outras questões também, né? Vai acabar ajudando outras questões da saúde, né? Exatamente. Hoje a gente sabe o quanto que o nosso intestino ele tem essa comunicação direta com o cérebro, né? Então a gente tem visto muitas pessoas com baixa memória, baixa concentração, uma névoa mental que é difícil de se concentrar e muitas vezes é um alimento que está prejudicando. E a gente tira isso, a pessoa melhora. E tem como a gente prevenir essas doenças com a alimentação? Então, a gente sabe hoje, os estudos mostram que existe uma questão genética, uma predisposição. Realmente uma pessoa que desenvolve uma doença inflamatória intestinal, ela apresenta um polimorfismo, que é uma alteração específica num gene, mas hoje a gente sabe que genética não é destino. Nós temos questões ambientais por trás que pode remir essa doença, despertar, ser gatilho, melhor dizendo, e controlar. Então, a gente fala na remissão, como eu te disse, né? Então, os hábitos de vida dessa pessoa, a alimentação adequada, ajustada ali para a necessidade dela, o sono. A gente não fala mais hoje no que comer. A gente sabe que a importância do quando comer. Uma pessoa que vive com sono desregulado, que troca o dia pela noite, impacta diretamente nessa saúde, no controle da microbiota intestinal, que vai fazer que aumente a permeabilidade. Então, o nosso intestino ele faz essa separação do que precisa entrar para o nosso corpo e o que vai ser descartado. É o nosso intestino que faz isso. Então, quando tem um excesso de permeabilidade intestinal, começa a passar para a corrente sanguínea coisas que não precisavam ser, que não são necessárias, como bactérias, proteínas mal digeridas, componentes microbianos que vai aumentar a inflamação. Então, a gente precisa cuidar, e o sono, o estresse, ele aumenta a permeabilidade intestinal. E aí a gente precisa cuidar de tudo isso, de todos os hábitos de vida desse paciente, para ele conseguir viver melhor, ter mais qualidade de vida. Então, tem a importância da alimentação, mas tem outros requisitos que precisam estar atentos ali também, né? Para que tudo saia correto, né? Exatamente. Esse controle, esse ajuste, né? O apoio familiar é muito importante, porque é um paciente que vai precisar estar em constante cuidado. E aí você até comentou, né, que é importante que esses pacientes tenham um acompanhamento médico, né, com um nutricionista. Eles podem, assim, a gente sabe que até mesmo quem não tem essa doença é meio perigoso fazer isso, mas é fácil, assim, eu sei que eu preciso comer alimentos saudáveis e pronto, acabou. Eu não preciso recorrer a um médico, a um nutricionista, porque eu sei que é só comer saudável. Fala pra gente qual que é essa necessidade de ter essa dieta certinha, esse controle certinho. O tratamento da doença inflamatória intestinal envolve o gastroenterologista, que vai ali colocar anti-inflamatórios, corticosteroides, fazer um tratamento com imunossupressor, biológicos. Então, essa pessoa acaba tendo o sistema imune dela prejudicado. Então, o que a gente sabe hoje que vai aumentar essa imunidade são os nutrientes presentes na alimentação. Então, é necessário essa pessoa ter realmente ali o gastro, usar esses medicamentos, principalmente em fases mais agudas da doença, que vai provocar úlceras, pode provocar estreitamento do intestino, e junto com o medicamento, com os fármacos que o médico passar, fazer esse tratamento nutricional, com alimentação adequada, com fitoterápicos, que a gente sabe que hoje os fitoterápicos são plantas que a gente faz ali, umas fórmulas para diminuir a inflamação desse intestino, ajuda muito esse paciente. Então, é realmente muito necessário, se você estiver sentindo algum sintoma gastrointestinal, investigar, porque o nosso intestino ele fala quando não está nada adequado. Ele vai te falar e vai falar com sintomas, então é muito importante esse acompanhamento.
Raquel, primeiro eu quero te agradecer por todas essas informações aqui, por participar aqui do Nutevale com a gente hoje, né? E eu queria te pedir como é que as pessoas que estão em casa e querem ter mais orientações, né? Às vezes estão aí com sintomas que podem ser uma dessas doenças, né? Como é que elas fazem para te acompanhar, acompanhar essas dicas que você deu aqui pra gente também? Legal, eu tenho uma rede social bem ativa, que é o Instagram, e tá lá como @NutriRaquelAlves, então é só me procurar. Eu faço bastante reels, vídeos ensinando mesmo, instruindo, falando sobre essas questões intestinais, questões de saúde em geral. Posto também receitinhas para ajudar vocês, pacientes, porque o que eu vou comer, o que fazer, como substituir um pão, muitas vezes, como substituir o açúcar, né? Principalmente porque as pessoas tendem a pensar que qualquer adoçante trocou o açúcar por adoçante. A gente sabe hoje que até o adoçante precisa ser pensado. Existem adoçantes sintéticos, adoçantes naturais, que vão trazer benefícios para você e não prejudicar mais. Então, eu tenho bastante receitinhas lá para ajudar o paciente. Então, @NutriRaquelAlves, tem um link que vai direto para a secretária, para agendamento de consulta.